Bom dia a todas, bom dia a todos. Havendo quórum regimental, estando presente o Ministério Público de Contas e aproveitando para saudar o doutor Mário. Seja sempre muito bem-vindo, doutor Mário. Declaramos aberta a sessão 1000ª, 225ª. Iniciando com a aprovação da ata 1000ª, 223ª. Eu coloco em apreciação. Dou por aprovada a unanimidade a ata. E passo à sequência de julgamentos, com o processo 16.041, com a palavra ao nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Obrigado, Excelência. Trata este primeiro processo da prestação de contas da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito, RBTrans, exercício de 2011, apresentada tempestivamente e que teve como gestor o senhor Ricardo Tadeu Lopes Torres, superintendente neste período. A arrecadação da superintendência naquele exercício foi de R$ 4.471.000 e a despesa realizada de R$ 4.332.000, gerando um resultado superavitário financeiro de R$ 138.000. Houve inicialmente apresentação pela instrução de algumas impropriedades e citados os responsáveis do contabilista, todos apresentaram tempestivamente defesa, conforme se depreende da certidão emitida pela Secretaria das Seções, a folha 418, e após a análise da documentação juntada aos autos, a inspetoria em seu relatório técnico complementar, as folhas 421 a 442, concluiu que a defesa não sanou as falhas e as irregularidades apontadas anteriormente, com exceção daquela constante no subitem 4.3, relativa à inconsistência da demonstração das variações patrimoniais e do balanço patrimonial. Por meio de despacho, a folha 452, o feito retornou à DAF para análise da nova documentação apresentada pelo gestor, e após a análise destas novas argumentações, a terceira inspetoria emitiu o relatório técnico complementar, concluindo pela ratificação das falhas das irregularidades apontadas inicialmente. O processo foi retirado de pauta na 1000ª, 136ª sessão ordinária, pedido desta relatoria, em face de nova documentação juntada aos autos pelo gestor naquele período. E após a análise destas novas justificativas, no novo relatório técnico complementar, foram ratificadas as falhas e as irregularidades anteriores. A folha 585 a 589, o gestor juntou documentos relativos à posse de 66 novos servidores públicos naquela autarquia, aprovados no concurso público número 1 de 2013, realizado no exercício de 2013. A inspetoria analisou os novos documentos juntados aos autos, que emitiu o quarto relatório técnico, reiterando os entendimentos anteriores, considerando irregular a presente prestação de contas, e o doutor Ministério Público Especial de Contas, através do seu ilustre procurador, doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira, manifestou-se as folhas 447, 489 e 606. É o relatório, Excelência. Obrigada, conselheiro. Passa a palavra ao nobre procurador. Bom dia a todos do recinto. Bom dia, doutora Marilene, que trabalha conosco. Senhora presidente e demais conselheiras e conselheiros. A presente prestação de contas tem responsabilidade do senhor Ricardo Tadeu Lopes Torres. Já nos pronunciamos nela as folhas 447 e 448, oportunidade na qual pugnamos pelo reconhecimento de sua irregularidade com aplicação de multa e encaminhamento ao douto Ministério Público Estadual em decorrência das seguintes falhas. Primeiro, ausência de parecer do controle interno. Segundo, inconsistência no relatório de gestão, pela não apresentação dos quadros comparativos, objeto do inciso 7º do anexo 6º da Resolução 62. 3. Fracionamento de despesas na contratação de serviços e aquisição de material, em desacordo com o artigo 24 da Lei de Licitações. 4. Contratação de pessoal para a realização de alguns serviços de sua própria atividade fim, sem a devida realização de concurso público. 5. Finalmente, contratação inadequada de serviços temporários devido à falta de formação de quadro permanente.
No tocante à contratação de pessoal, para execução de atividades ligadas à área fim da autarquia, conforme abordado no item 4, entendemos que restou caracterizada, em alguns casos, a substituição de mão de obra que deveria ser provida por meio de concurso público. Observa-se que, após aquela manifestação, houve a inserção de nova documentação e encomendada a análise respectiva. A terceira GCE concluiu que não procedem as justificativas para a contratação fracionada de serviços e aquisição de material, já que a prática resultou da falta de planejamento eficiente dos gastos. Em relação aos demais pontos questionados, a área técnica se posicionou pela permanência das irregularidades. Considerando que os novos elementos não eliminaram as graves irregularidades colhidas, mantivemos a opinião de mérito. Posteriormente, nova documentação foi juntada, cuja avaliação concluiu que a realização de um novo concurso, aliás, de um concurso público superveniente, não é suficiente para sanar as irregularidades decorrentes da contratação direta, bem como da contratação de empresa por meio de dispensa de licitação. Mais informações foram colacionadas a respeito do concurso público que foi feito em 2013 na origem, que demonstra a regularização do item sobre o recrutamento de pessoal, mas não elimina o apurado. Nessas condições, sugerimos, com base na letra B do inciso 3º do artigo 51 da Lei Orgânica do Tribunal, seu julgamento como irregular, com aplicação de multa ao responsável, a teor do inciso 1º do artigo 89 da mesma lei, ou, com base no 54, parágrafo único, da Lei Orgânica do Tribunal, dosada a critério do plenário, bem como do encaminhamento de cópia do material a respeito do item 3º, que é fracionamento de despesas, para evitar a licitação, ao crivo do douto Ministério Público do Estado. É o parecer, excelência. Obrigada, senhor procurador. Passo a palavra ao nobre conselheiro relator. Obrigado, excelência. Em face dos dados apresentados nos autos, verifica-se que, na análise técnica, ao final da instrução, ficaram apontadas as seguintes falhas e irregularidades. A ausência na prestação de contas do parecer do controle interno em exame técnico mais detalhado e fundamentado com relação ao comportamento das contas ativas, passivas e situação líquida da autarquia. B, inconsistência do relatório de gestão em face de não constar a definição das áreas competentes indicadas e para as quais foram delegadas a execução de cada projeto e subprojeto, bem como um quadro comparativo entre as ações ou metas previstas e realizadas para o exercício de 2011. A C, D e E é toda relativa à contratação do pessoal que fazia atividade lá no RB Trans. Então, fracionamento de despesas na contratação da prestação de serviços pessoa física, contratação de pessoal para realização de serviço sua própria atividade fim, e contratação de serviços de natureza temporária, sem que a autarquia levasse em consideração a necessária formação desse quadro permanente. E estas falhas são de caráter, elas consideram um erro e falha ocorrida em face de procedimento. Mas eu queria colocar, nós estamos falando de uma conta de 2011, e nessa conta de 2011 foi quando nós estávamos chegando ao final dos grupos de trabalho. E lembro também que a prestação de contas do RB Trans de 2012, ela já foi julgada e ela foi aprovada com esta mesma falha. Por quê? Como ela foi julgada anteriormente, foi levada em consideração a época em que o tribunal determinou que essas situações fossem resolvidas. Então, quanto às irregularidades mencionadas nas alíneas C, D e E, relativas ao fracionamento de despesas na contratação de serviços de terceirizados, pessoa física e de natureza temporária para exercer atividade fim do órgão, em especial nos cargos de orientador de trânsito, pesquisadores, sinalizadores, consideramos que a despesa com estas contratações são de pequenos valores, de no máximo R$ 896, e que as mesmas foram essenciais às atividades daquela autarquia destinada a pessoal, situação esta já sanada através da nomeação dos novos servidores por meio de concurso público, que foi a época que o tribunal fez pressão para acabar com grupos de trabalho e outras situações. Então, houve lá também a contratação, e que veio aos autos já do processo de seleção e contratação para regularização dessa situação.
Cabe ressaltar, conforme já mencionei, que o plenário desta Corte já decidiu pela ressalva da mesma matéria no processo 17.237/2013, por ocasião do julgamento das contas do exercício de 2012 da referida autarquia, originando o acórdão 9.136 em face do período em que tal ocorreu. E lá era a justificativa. Em função do período em que isso ocorreu, virou regular com ressalva. E aqui eu quero lembrar uma aula dada aqui neste plenário, sempre pelo nosso saudoso doutor Conde, onde ele, sentado aqui, ele sempre disse assim para nós e nos ensinou, um excelente jurista, um grande desembargador, um grande procurador do nosso Ministério Público de Contas, ele sempre nos ensinava o seguinte, que nós podíamos julgar errado, mas não podíamos julgar diferente. Então, com base em tudo isso, e considerando que realmente não cabe a irregularidade, voto por julgar regulares com ressalvas as contas da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito, CRB-Trans, de responsabilidade do senhor Ricardo Tadeu Lopes Torres, referentes ao exercício de 2011, valendo com ressalvas as falhas acima indicadas. É como voto, excelência. Obrigada, conselheiro. Passamos à votação. Conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto do nobre conselheiro relator, senhora presidente. Conselheira do Cinea. Com o relator. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator, excelência. Então, à unanimidade, nos termos do voto do conselheiro relator, que continua com a palavra agora com o processo 16.235. Senhora presidente, é uma questão de ordem. Eu me declaro sob suspeição nos dois processos seguintes. Pois não, a senhora fique à vontade, se quisesse. Obrigado, excelência. Trata o presente processo, esse agora 16.235, da prestação de contas do Departamento Estadual de Trânsito, DETRANS, exercício 2011, apresentado tempestivamente, que teve como gestora a senhora Savana Leite de São Paulo Carvalho, diretora-geral neste período. O orçamento do Estado destinou para o Departamento Estadual recursos no valor de R$ 23.881.000, e este valor foi alterado no decorrer do exercício para 28 milhões, mas no final foram-lhe repassados, e com o fruto da sua arrecadação própria também, se atingiu um valor de receita de R$ 26.105.000. A despesa ficou em R$ 23.108.000, portanto, resultou em superávit de quase R$ 3 milhões. A presente prestação de contas apresentou inicialmente falhas e irregularidades. Citados os responsáveis, quem apresentou defesa foi a gestora principal, conforme se depreende da certidão emitida pela Secretaria de Seções da Folha 327. A mesma foi, contudo, trazida fora do prazo, a mesma foi, contudo, trazida por nós aos autos em face do princípio da busca da verdade real, adotado nos procedimentos desta Corte. Após a análise da defesa e da documentação juntada aos autos, a inspetoria, em seu relatório técnico complementar, concluiu pela irregularidade das contas em face da defesa não ter sanado todas as falhas e irregularidades apontadas, comprovando apenas o pagamento do 13º salário aos diretores de operações administrativo e financeira, realização de aditivo do contrato 020 com valor superior ao permitido e aquele apresentado no demonstrativo de obras realizadas, e ainda a aprovação de crédito suplementar sem indicação de fonte. Tudo isso aqui foi justificado, apresentado, mas restaram as demais falhas apontadas inicialmente. Por meio de despacho, o feito retornou à DAF para análise da documentação, de documentação nova apresentada pela gestora. Após a análise dos argumentos e dos novos documentos trazidos pela gestora, a terceira inspetoria emitiu novo relatório técnico complementar, concluindo que a defesa sanou parte das falhas que persistiam, restando inconsistência do inventário dos bens móveis e imóveis, em face das taxas de depreciação utilizadas serem divergentes daquelas previstas no Decreto Estadual 12.672, e as irregularidades relativas ao registro do ativo permanente, como bens imóveis das benfeitorias realizadas em imóveis do Governo do Estado. Ocorreu ainda divergência entre as entradas e saídas constantes no relatório de inventário de bens móveis e os valores apresentados no demonstrativo das variações patrimoniais, a ausência de esclarecimento em notas explicativas da desincorporação de bens móveis e da respectiva documentação que a justifica, e ainda fracionamento de despesa para contratação de pessoal de serviços e ausência de licitação. Para fazer essa contratação,
em atividade fim do órgão superior a 6 meses sem contrato e sem licitação. E ainda execução do contrato 021 fora do prazo de vigência, pelo que considerou irregular a presente prestação de contas. O Ministério Público Especial, através de sua ilustre procuradora, doutora Ana Helena de Azevedo Lima, manifestou-se às folhas 355 e 413. É o relatório, Excelência. Obrigada, conselheiro. Passo a palavra ao nobre procurador. A análise inicial da matéria constatou omissões em propriedades e impropriedades, características de irregularidades e ressalvas. Citada para a defesa, a gestora, embora fora do prazo, atendeu ao chamado. A análise respectiva sustentou que a maioria das incorreções não foi eliminada, mantendo a mesma proposta de julgamento, com o acréscimo de aplicação de multa à responsável, com base no item 1º do artigo 89 da Lei Orgânica do Tribunal, de comunicação do apurado ao senhor governador do Estado. Bem analisadas as peças constantes dos autos, o Ministério Público de Contas emitiu pronunciamento de mérito, discordando de algumas das conclusões da análise, especificamente quanto às irregularidades suscitadas nos itens 3.2, 3.3 e 3.6 do relatório complementar, opinando pelo acatamento das justificativas apresentadas pela gestora no seguinte sentido: o relatório circunstanciado esclareceu de forma detalhada quais erros os lançamentos contábeis motivaram as divergências nos saldos das contas de material de consumo e equipamentos e materiais permanentes, quando comparados os valores dos anexos 2 e a demonstração das variações patrimoniais. Os lançamentos do balanço patrimonial relativos aos investimentos em bens terceiros acham-se adequados à norma contábil, demandando apenas a correspondente amortização nos exercícios subsequentes. Finalmente, em relação à ausência de depreciação de alguns bens móveis, ficou claro que a autarquia iniciou o processo de depreciação de seus bens neste exercício, depreciando a totalidade das aquisições e incorporações do período, fato que demonstra um avanço face à total omissão verificada no ano anterior e tendo em vista as recentes mudanças da contabilidade aplicada ao setor público, e ainda guardando conformidade com a portaria número 753, que ratifica o artigo 6º da portaria 437 de 2012 da Secretaria do Tesouro Nacional. Contudo, alguns apontamentos permanecem em situação de irregularidade, os quais: saldos patrimoniais de almoxarifado de bens móveis e imóveis, carentes de um levantamento apurado de seus montantes, em razão das divergências de valores nos demonstrativos apresentados na DVP, balanço patrimonial, relatório analítico de bens, por conta e relatório contábil de movimentação de bens. Existência de contratos terceirizando atividades fins da autarquia, como a educação de trânsito, nas seções de projetos educacionais e operações, descumprindo o inciso 9º do artigo 37 da Carta Federal e da Lei 58 e suas alterações, visto que não se enquadram nas hipóteses ali elencadas, excedendo a períodos de 6 meses, em alguns casos, estendendo-se a todo exercício, ou ainda não foram precedidos de licitação. Na área de licitações e contratos, ficou evidente a falta de planejamento da entidade e a ocorrência de graves infringências à Lei 8666, particularmente aos artigos 24, inciso 2º, aos artigos 24 e inciso 2º do artigo 57 da lei, posto que os autos revelam fracionamento de despesas, injustificadas dispensas de licitação e execução de contrato fora do prazo de vigência permitido em lei. Diante dos fatos, emitimos pronunciamento de mérito, com parecer acerca da irregularidade das contas, com fulcro na linha B, do inciso 3º do artigo 51 da Lei Orgânica da Casa, e pela aplicação de multa à senhora gestora, com base no item 2º do artigo 89 do mesmo diploma, face às graves irregularidades às normas contábeis. Infrações às normas contábeis, também a Lei 4.320, a Lei 8.666 e a Carta Federal. Opinamos também, à época, pela notificação da gestora para que, em prazo a ser assinado, apresentasse o inventário geral dos bens da entidade e a correção dos saldos patrimoniais e das demais falhas elencadas no relatório técnico da terceira GCE,
assim como a imediata desconstituição dos contratos de pessoal para prestação de serviços da área fim da origem, sob pena de responsabilização em caso de reincidência pela abertura de inspeção especial na área de licitações e contratos para análise detalhada da matéria e demais encaminhamentos cabíveis. O feito foi remetido ao nobre relator. O mesmo emitiu o despacho autorizando a juntada de nova documentação apresentada pela diretora do DETRAN na data de 4 de abril de 2013. Os autos retornaram ao Ministério Público e, na sequência, foi requerido verbalmente o seu retorno pelo gabinete do nobre relator, pelo que foi restituído na mesma data no estado em que se encontrava, conforme expediente de folha 410, do volume 2º. Retornou a este parquê com a juntada de novos documentos que foram analisados pela instrução por determinação da direção do processo. O parecer técnico, derivado das novas razões justificativas, coadunou-se ao entendimento deste parquê acerca da irregularidade quanto às variações dos saldos das contas de almoxarifado de bens móveis em comparação aos saldos dos elementos de despesa de material de consumo e permanente e ainda quanto à adequação dos lançamentos contábeis relativos aos investimentos em bens de terceiros. Contudo, contradizendo suas próprias conclusões, quanto a este último item, atinente aos bens de terceiros, a instrução atesta que o termo de cessão de uso dos referidos bens foi enviado de forma incompleta, não conferindo suporte aos atos praticados, considerando irregular a contabilização dessas benfeitorias no ativo permanente da autarquia, em face à infringência ao princípio da prudência, objeto do artigo 10 da Resolução do Conselho Federal de Contabilidade, número 750, reafirmando que o ativo foi superestimado, fato já questionado na análise inicial no item que tratou da ausência de inventário de bens imóveis. O item 3.4 deste último relatório também diz respeito ao ativo permanente, nesse momento citando as benfeitorias em bens do Estado, assunto já tratado no item 3.3 e devidamente esclarecido. Sobre o quesito depreciação, o analista concluiu pelo saneamento do item, embasado em entendimento desta Corte, quanto ao cumprimento do cronograma das ações editadas pelo Estado a respeito do tema. Quanto às divergências dos valores de entradas e saídas de bens móveis, quando comparado ao relatório contábil de movimentação de bens móveis e a DVP, a nova defesa não acrescentou fatos novos que pudessem esclarecê-las. Relativamente à nota técnica, citada para justificar as incorporações e desincorporações, não houve explicação válida, tampouco documentação de suporte aos alegados ajustes contábeis efetuados na conta de bens móveis do DETRAN. Portanto, não se achou adequada para sanar o apontamento. Quanto a licitações e contratos, os fracionamentos em obras de engenharia foram confirmados ao menos em 3 dos processos levantados pela instrução, cujas obras de reparos, reformas, revisões e pinturas ocorreram no prédio onde hoje funciona a maioria das instalações do DETRAN em Rio Branco, portanto, revelando a execução de obras de mesma natureza em um mesmo local. Da mesma forma, foram confirmadas as dispensas injustificadas e execuções fora dos prazos legais, constituindo graves infringências à Lei 8666 e à Constituição Federal. De igual modo, as contratações irregulares que também afrontaram o texto constitucional em seu inciso 9º do artigo 37, contratações temporárias. No tocante às ressalvas, houve o saneamento da questão relativa à ausência de profissional responsável pela contabilidade do órgão. Ante o exposto, a doutora Ana Helena ratifica o entendimento anterior, proferido quanto à irregularidade das contas em tela, com fulcro na letra B do inciso 2º do artigo 51 da Lei Orgânica do Tribunal, pela aplicação de multa responsável com base no item 2º do artigo 89 da mesma lei, em face das graves infrações escolhidas. Ainda pela notificação da atual gestão, para que observe o cumprimento das exigências legais e regulamentares acerca dos temas que foram objeto de irregularidades no exercício de 2011, na origem, a saber, patrimônio, pessoal, licitações e contratos, sob pena de responsabilidade em caso de repetição ou reincidência. É o parecer.
Obrigada, senhor procurador. Passo a palavra ao nobre conselheiro relator. Obrigado, excelência. Bom, para nós bem entendermos esse processo, ao final da instrução ficaram apontadas 8 irregularidades. 4 de natureza contábil, que é a inconsistência no inventário dos bens móveis, registro do ativo permanente como bens imóveis, divergência entre as entradas e saídas no inventário de bens móveis com o demonstrativo das variações patrimoniais e a ausência de esclarecimento em notas explicativas da desincorporação de bens móveis. Os outros 4 pontos que foram frisados na instrução seriam, então, fracionamento de despesa na contratação de prestação de serviço e ausência de licitação, dispensas de licitação em desacordo com o artigo 24 da 8666 e contratações diretas de pessoal para exercer atividade fim, que eram os agentes de saúde do mesmo caso. Estamos falando de 2011, quando o tribunal fez essa ação para que isso fosse extinto. E ainda a execução de um contrato 021 fora do prazo de vigência, que era o programa que fazia emissão de carteiras de habilitação. A falha mencionada na linha A, que é a inconsistência do inventário dos bens móveis e imóveis, é de caráter formal e sanável, ocorrida em face de erro de procedimento. Com relação ao registro do ativo permanente, como bens imóveis das benfeitorias realizadas em imóveis do governo do Estado, mencionado na linha B, concordamos com o doutor Parquet de que este assunto já foi devidamente esclarecido quando a análise do item relativo aos saldos divergentes dos bens imóveis com balanço patrimonial em virtude do investimento de bens de terceiros, que constam as folhas 387 a 388. Ainda nas falhas contábeis. As irregularidades mencionadas nas alíneas C e D foram apontadas em face da divergência entre as entradas e saídas do inventário dos bens móveis e da ausência de esclarecimento em notas explicativas da desincorporação daqueles bens. Porém, essas inconsistências não comprometeram os resultados apresentados e lançados no balanço patrimonial, configurando também falha formal. Passamos agora, então, à análise mais detalhada do 5º item, da linha E, fracionamento de despesa na contratação de serviços, apontado em face do somatório das aquisições com a mesma classificação orçamentária, não considerando para tal o local, momento e objeto das atividades desenvolvidas, o que, inclusive, foi alegado na folha 368 a 371 na defesa, e, conforme decisão deste plenário, não é suficiente para caracterizar o fracionamento da despesa, desde que se visualizem aquelas separações de local, momento e objeto do serviço. Então, vamos ver quais são os itens que caracterizariam o fracionamento de despesa. Serviço de adaptação de dutos e fornecimento e instalação de forro na sala de psicologia localizada na OCA, em 15 de abril de 2011, valor R$ 5.200. Serviço de reforma nas salas internas e pátio do DETRAN, localizado na Avenida Nações Unidas, no valor de R$ 12.000, R$ 12.195. Reforma e adequação das salas do prédio alugado pela 6ª Ciretran, no município de Brasileia, em 22 de julho de 2011, de R$ 14.981. Serviços de pintura do prédio alugado pelo DETRAN, onde funcionam atualmente as novas instalações das vistorias, Jari e Corregedoria, no valor de R$ 14.425. Serviço de reforma para entrega do prédio alugado, para devolução para o DETRAN, onde funcionavam as antigas instalações da Jari, CETRAN e Corregedoria, R$ 14.857. Reforma do novo prédio da nova Ciretran, localizado no município de Manso Lima, R$ 10.302. Serviço de revisão e reparos nos telhados da sede administrativa, nas Nações Unidas, no prédio onde funcionam atualmente as vistorias, Jari, Corregedoria do DETRAN, localizado nas Nações Unidas, valor R$ 3.815,20, em 12 de dezembro de 2011. Então, o que eu quero mencionar é exatamente isso, que esse tribunal já definiu, nesse pleno, que para eu configurar que eu fugi da licitação, eu tenho que observar se o local é o mesmo, se a obra é a mesma, se houve tempos distintos, se os serviços eram exatamente os mesmos. E aqui nós verificamos que, inclusive, os prédios não são os mesmos. Eu tenho, inclusive, cidades diferentes. E quando eu faço a análise
de necessária licitação, eu preciso que o objeto esteja compacto e realizado com o mesmo momento, o mesmo serviço e mesmo local. Então, não caracterizam. E como isso foi apontado, então? Há uma certa lógica. É que foi feito pela rubrica tal, tanto, precisava ter licitação. E que depois, quando a gente entra, então, no detalhe dela, percebe, então, que não houve, então, necessidade de licitação, porque os momentos, os serviços e os locais eram diferentes. Vamos, então, ao outro item. Aquisição de equipamentos de comunicação, rádio, daqueles necessários ao atendimento da população, linha F, com lacres e equipamentos de ar-condicionado, realizados em desacordo com a norma legal. Não apontam os autos superfaturamento ou desvio de recursos, caracterizando falha administrativa, sendo plausível, inclusive, conforme justificado pela defesa, em função do valor adequado e da necessidade de ocupação imediata do imóvel. Para isso, eles fizeram a instalação da rádio num valor módico, num valor com a justificativa, em função de terem que mudar e fazer a comunicação com a base do DETRAN. Então, normal também. E nós precisamos ter um pouquinho dessa verificação com a ação do gestor para não o podar no momento em que ele precisa tomar uma ação rápida. Alugaram o imóvel, precisavam fazer a mudança, tinham que instalar a rádio e a antena de forma rápida. Então, isso na justificativa fica plausível e nós não apontamos superfaturamento nesse fato, até porque o valor é pequeno. Bom, e agora entramos nas contratações terceirizadas para exercer a atividade fim do órgão, em especial nas campanhas de educação no trânsito. Consideramos que a despesa com as contratações de serviços temporários são de pequenos valores, no máximo R$ 800, e que as mesmas foram essenciais às atividades daquela autarquia destinada a pessoal, situação essa, inclusive, já sanada com a orientação desta Corte. Quando nós percebemos isso naquele instante, o tribunal agiu, e isso foi extinto. Nós estamos falando de 2011. Tá? Então, a mesma situação do RB Trans e de 2012, quando nós fizemos pressão para acabar com esses casos e que foram realmente extintos. Mas estamos vendo algumas situações que já foram julgadas aqui. Com relação à irregularidade mencionada na linha H, aditamento ao contrato 021, o mesmo ocorreu por um período de 3 meses. Ressalta-se que, após novo procedimento licitatório, pregão presencial 443, que teve o mesmo objeto, a mesma empresa contratada e com valor compatível com o anterior, foi contratada na licitação, a mesma empresa, e o valor foi compatível com o anterior, pelo que, então, fica caracterizado que não houve qualquer prejuízo ao erário. E não houve interrupção dos serviços prestados à população, notadamente na emissão de habilitações, caracterizando também, e apenas falha administrativa, se nós formos discutindo se os serviços eram ou não de caráter continuado. Então, qual era o dilema aqui? Se eles poderiam contratar mais 3 meses a mesma empresa antes de fazer a licitação. Porque podíamos entender que o serviço de emissão de carteiras não era um serviço de caráter continuado. Mas ele não trouxe nenhum problema. E a mesma empresa ganhou a licitação. Então, não houve superfaturamento e houve continuidade. Então, como isso já tinha ocorrido durante 5 anos, e eles apenas prorrogaram mais 3 meses para fazer a licitação, entendo até que o artigo 57, inciso 2 da Lei 866, poderia, ao entender deles, ser utilizado, e foi utilizado nesse sentido, que diz que após 5 meses, em casos excepcionais, eu posso usar mais 1 ano. Eles usaram mais 3 meses. E onde está apontada a falha? De que, de repente, a emissão de carteiras de habilitação não é um serviço de caráter continuado, mas que precisa fazer a licitação todo ano. Então, como isso é uma discussão que não traz nenhum problema não trouxe nenhum problema para o Executivo e manteve o serviço que foi efetuado, eu também não coloco isso como irregularidade. E sendo essas as falhas totais que foram apresentadas na instrução, eu voto por julgar regulares com ressalvas as contas do Departamento Estadual de Trânsito do DETRAN, referentes ao exercício de 2011, valendo como ressalvas as falhas apontadas. É como voto, Excelência. Obrigada, conselheiro. Passamos à votação. Conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto do nobre conselheiro relator, senhora presidente. Conselheira Dulcinea. Eu vou votar para completar votos. Então, eu voto também com o conselheiro relator. Então, há unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator.
Processo 17.417. Continua com a palavra o nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Obrigado, Excelência. Trata o presente processo também de prestação de contas do DETRAN, só que agora do exercício de 2012, apresentado tempestivamente pela sua gestora, a senhora Savana Leite Sá Paulo Carvalho, diretora-geral nesse período. O orçamento do Estado era inicialmente de 28.800.000 e foi alterado para 34 milhões. No entanto, a arrecadação efetivada pela autarquia foi de 29.277.000. A despesa atingiu 33.563.000, resultando um déficit de R$ 4.286.000. No entanto, foi coberto por saldo dos exercícios anteriores. A presente prestação de contas apresentou inicialmente falhas e irregularidades, que era o cumprimento parcial do inciso 2, anexo 6 da Resolução 62, em face da ausência de informações relativas ao chefe da Divisão de Controle Interno da autarquia, inconsistências e incorreções verificadas no pagamento de diárias em virtude do desvio de função dos servidores beneficiados, descumprimento das normas estabelecidas nos artigos 94 a 96 da Lei 4.320, em face da não atualização do inventário analítico de bens móveis e imóveis, inconsistência do demonstrativo das licitações realizadas, em face do descumprimento das exigências contidas nas alíneas B e C do inciso 12 do anexo 6 da Resolução 62, em virtude das ausências das informações relativas à publicação dos editais e do tipo da licitação e dos contratos relativos aos pagamentos realizados às empresas Arras, Auge Pneus, Companhia Brasileira de Soluções e Serviços e Sinalmax, respectivamente. Realização de aditamentos e contratos acima do limite de 25% sem a devida comprovação da necessidade para tal, no valor de R$ 201.000. Contratação indevida de serviços de terceiros, pessoa física, educador de trânsito, para atuarem nos projetos relativos às atividades fins da autarquia, diferença no repasse efetuado à Polícia Militar do Estado através do convênio 001, no valor de R$ 14.652,80. Citados os responsáveis, somente a ex-diretora-geral, a senhora Savana Leite de Paulo Carvalho, apresentou defesa fora do prazo, conforme se depreende da certidão emitida pela Secretaria das Seções da Folha 217, e que foi, no entanto, trazida por nós aos autos, em face do princípio da busca real adotado nos procedimentos desta Corte. Após a análise da defesa e da documentação juntada aos autos, a inspetoria, em seu relatório técnico complementar, concluiu que a defesa sanou as irregularidades e parte das falhas apontadas anteriormente, restando o descumprimento das normas estabelecidas nos artigos 94 a 96 da Lei 4.320, em face da não atualização do inventário analítico dos bens móveis e imóveis e da contratação indevida de serviços de terceiros, pessoa física e educadores de trânsito, para atuarem nos projetos relativos às atividades fins da autarquia. O doutor Ministério Público Especial de Contas, através do seu ilustre procurador, doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira, manifestou-se às folhas 238 a 239. É o relatório, Excelência. Obrigada, conselheiro. Passa a palavra ao nobre procurador. É prestação de contas de gestão, de natureza tempestiva, evidenciando as seguintes ocorrências. Primeiro, ausência de inventário atualizado de bens imóveis. Segundo, contratação sem comprovação de processo licitatório, não estando amparadas nos artigos 24 e 25 da Lei 8.666. 3. Contratações com aditamento acima do limite permitido no artigo 65, parágrafo 1º da Lei de Licitações. 4. Incoerência em relação aos cargos e funções executadas em decorrência de deslocamentos e pagamentos de diárias. 5. Ausência de informações a respeito do chefe da Divisão de Controle Interno. 6. Inobservâncias às letras B e C do inciso 12 do anexo 6º da Resolução 62 do Tribunal, em virtude da falta de informações relativas à publicação e tipo de licitação, bem como de alguns contratos. 7. Contratação de terceiros para execução de atividades fins da autarquia, sendo necessária a efetivação de pessoal para o cargo de educador de trânsito. 8. Não repasse de mais de R$
do convênio número 1, celebrado com a Polícia Militar do Estado. 9. Omissão das informações de execução do plano de trabalho daquele convênio e da prestação de contas respectiva. Citada gestora e também o diretor administrativo e financeiro da autarquia, senhor Gabriel Maia Gelpic, apenas a primeira aproveitou a oportunidade, cuja resposta, segundo a instrução, eliminou a maior parte do apurado, deixando pendentes apenas os itens 1 e 7. Isto posto, e não havendo dano apurado ao erário, e ainda estando compreendidas as contas em período de tolerância desta Corte com o controle patrimonial, à luz de divergência de prazo para levantamento encomendada à Comissão do Estado, sugerimos o seu julgamento como regular, com ressalva, com base no item 2º do artigo 51 da Lei Complementar 38, valendo aqueles itens, o constante daqueles itens 1 e 7, como determinação para correção cabível. É o parecer. Obrigado, senhor procurador. Passa a palavra ao nobre conselheiro relator. Obrigado, excelência. Esse processo ficou mais fácil, né? Porque aqui eu não vou ter que fazer toda aquela justificativa, mas é o mesmo julgamento dos processos anteriores. É que no processo anteriores, a contratação de 2011, eles vinham com a irregularidade pela contratação deste pessoal, na instrução e no parecer. E agora nós estamos vindo pela regularidade com ressalva. Então, ficou coerente as decisões anteriores que se alinham com esta, para que nós não tenhamos decisões distorcidas e díspares em relação à mesma situação. Então, não preciso mais fazer a justificativa, até porque nós estamos todos alinhados nessa situação. Houve um descumprimento das normas estabelecidas em face da não atualização do inventário analítico dos bens móveis e imóveis, falha formal, e a contratação indevida de serviços de terceiros para os educadores de trânsito, que faziam parte da época em que esse tribunal fez força até fazer a solução, e que aqui é reconhecido tanto na instrução como no Ministério Público como característica de falha por ter sido já sanado. Então, nesse sentido, voto pela regularidade com ressalva das presentes prestações de contas, é como voto, excelência. Obrigada, conselheiro. Passamos à votação. Conselheiro Valmir Ribeiro. Ponho voto, senhora presidente. Conselheira do Cine. Voto para completar o quórum, também com o relator. Então, há unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Retiro de pauta os processos 20.450, 20.915, 20.899, e aproveito para justificar as ausências do conselheiro Ronald Polanco, o conselheiro Cristóvão e o conselheiro Zé Augusto. Então, passamos agora ao processo 20.376, com a palavra a nobre conselheira do Cine, Benício de Araújo. Obrigada, senhora presidente, senhor procurador-chefe, senhora conselheira, senhores conselheiros. Tratam os autos da prestação de contas da Fundação de Desenvolvimento de Recursos Humanos, da Cultura e do Desporto, exercício de 2014, de responsabilidade da senhora Carla Cristina Oliveira Martins. Em 4 de maio de 2014, através do ofício 237 da FEM, as contas foram enviadas a esta Corte, evidenciando a tempestividade de ingresso do feito nos termos do artigo 2º, inciso 2º, a linha B, da Resolução TCE nº 87, de 28 de novembro de 2013. Estabelece a portaria número 59, de 26 de março de 2008, que define a tramitação dos processos no tribunal. Houve a autuação, registro e a distribuição por parte da Secretaria das Seções e o encaminhamento à Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária, que se manifestou por meio da Terceira Inspetoria Geral de Controle Externo, considerando irregulares as contas apresentadas pela Fundação de Desenvolvimento de Recursos Humanos, da Cultura e do Desporto, as folhas 6 a 12. Após a citação da senhora Carla Cristina Oliveira Martins, bem como dos senhores Eduardo Henrique da Silva Souza e Maria Auxiliadora Vasconcelos Silva, consoante se vê as folhas 18, 20 e 23, foi oferecida defesa às folhas 27 e 50, tendo a Terceira Inspetoria Geral de Controle Externo emitido relatório técnico complementar às folhas 54 e 58, considerando regular, com ressalva, a prestação de contas, valendo como ressalva a ausência de conformidade entre o inventário de bens móveis e o balanço patrimonial. Por fim, o Ministério Público de Contas, junto a esta Corte, por meio do seu ilustre procurador-chefe, o Dr. Mário Sérgio Nery de Oliveira, pronunciou-se a folha 64,
pela regularidade com ressalva das contas apresentadas. É o relatório, senhora presidente. Obrigada, conselheira. Passo a palavra ao nobre procurador. Como já dito no relatório, prestação de contas de gestão tempestiva, sob a responsabilidade da senhora Carla Cristina Oliveira Martins, diretora-presidente da Fundação de Desenvolvimento da Cultura e do Desporto do Acre, de 2014, evidenciando a inatividade da referida fundação, a existência de quadro de 197 servidores a serviço da Fundação Acreana também Elias Mansur, a figuração da fundação em 3 demandas na Justiça Federal por altas dívidas, despesas assumidas pela Fundação Elias Mansur, desencontros entre o valor de seus bens e os registros do balanço patrimonial. A instrução, especialmente considerando esse último aspecto, desencontro de registros e de valores de bens, cogitou a irregularidade da matéria com recomendações, mediante a citação dos responsáveis. Citadas as senhoras Carla Cristina Oliveira Martins, Maria Auxiliadora Vasconcelos Silva, controladora interna, e o senhor Eduardo Henrique da Silva Souza, chefe de divisão de material e patrimônio, a resposta conjunta apresentada, segundo a análise, justificou o item patrimonial e informou a lotação dos servidores que estão na Fundação Elias Mansur, a serviço dali. Nessas condições, sugerimos o seu julgamento como regular com ressalva, com base no item 2º do artigo 51 da Lei Complementar 38, valendo as pendências identificadas e, notadamente, a falta de operacionalização da origem como determinação para a correção cabível. O Tribunal não é administrador, tampouco o Ministério Público de Contas, mas eu cogito, particularmente, que parte da correção que a gente imagina seria a extinção da entidade, já que não está inoperante, apesar das dívidas que contraiu e está por elas respondendo. É o parecer, excelência. Obrigada, senhor procurador. Passa a palavra à nobre conselheira. Senhora presidente, assente o exposto, voto nos termos do artigo 51, inciso 2º da Lei Complementar Estadual número 38/93, pela aprovação da prestação de contas da Fundação de Desenvolvimento de Recursos Humanos, da Cultura e do Desporto, relativo ao exercício de 2014, de responsabilidade da senhora Carla Cristina Oliveira Martins, considerando-a regular com ressalva, valendo como ressalva a divergência entre o constante no balanço patrimonial e inventário atualizado de bens móveis. Pela notificação do excelentíssimo senhor governador do Estado do Acre, para que informe as providências que estão sendo adotadas para a extinção da Fundação de Desenvolvimento de Recursos Humanos, da Cultura e do Desporto e consequente aproveitamento dos servidores integrantes do seu quadro de pessoal ou nova atuação, considerando que pela Lei Estadual número 667, de 23 de maio de 79, com alterações dadas pela Lei Estadual número 826, de 9/7 de 85, seu principal objetivo é elaborar e executar a política de amparo e fomento às atividades de natureza artística, científica e cultural no âmbito do Estado do Acre. Pela notificação da gestora da Fundação de Desenvolvimento de Recursos Humanos, da Cultura e do Desporto, acerca do teor do acórdão que vier a ser proferido, bem como para que nas próximas edições observe o disposto no artigo 3º, inciso 10 da Resolução TCE nº 87 de 2013, pela remessa dos autos ao arquivo após as formalidades de estilo. É o voto, senhora presidente. Obrigada, conselheiro. Passamos à votação. Conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto da nobre conselheira relatora, senhora presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, senhora. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o voto da relatora. Então, há unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora. Não havendo mais processos a serem julgados e nem havendo expediente a ser lido, passamos às comunicações. Passo a palavra ao representante do Ministério Público de Contas. Excelência, só para desejar um ano venturoso para todo o Tribunal de Contas, todos os seus servidores. Dar um bom dia a todos que vieram à sessão. Nada mais a comunicar, excelência. Obrigada, senhor procurador. Passo a palavra aos meus nobres pares, conselheiro Valmir Ribeiro. Senhora presidente, muito obrigado. Eu quero agradecer a presença de todos, em especial do nosso nobre procurador
chefe do Ministério Público de Contas. Desejar a todos um bom dia, feliz final de semana e um ano de 2016 repleto de êxito. E a presidente, parabenizá-la pelo primeiro dia de trabalho e que Deus o mantenha sempre com essa energia que Vossa Excelência tem. Obrigado a todos. Obrigada, conselheiro. Passo a palavra ao nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Excelência, nessa mesma linha, cumprimentar nosso procurador-chefe, doutor Mário Sérgio, é sempre bom tê-lo aqui, cumprimentar todos os presentes, nada mais a comentar. Conselheira do Cine. Obrigada, presidente. Eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, a Deus, que nos permitiu nós estarmos aqui mais uma vez, nesse ano de 2016, com saúde, para darmos continuidade aos trabalhos que estão sob a nossa responsabilidade, e rogar também a esse Deus que Ele, assim como nos permitiu estar aqui, que Ele nos dê condições de julgar corretamente, de maneira justa, de maneira séria, de maneira íntegra, desejando que as bênçãos dEle se estendam sobre todos nós. Cumprimentando o doutor Mário, que vai estar nesse biênio atuando aqui na Procuradoria-Geral do Ministério Público, cumprimentar também a nossa substituta de conselheira, a doutora Maria de Jesus, a todos os demais conselheiros e a todos os nossos servidores. Obrigada, senhora presidente. Conselheira Maria de Jesus. Excelência, eu também quero cumprimentar a todos e fazer coro, né, em tudo que já foi dito, desejando também meus votos de felicidade a todos, rogando a Deus que nos dê sabedoria, muita saúde e paz para continuarmos a nossa caminhada. Nada mais a comunicar. Então, obrigada a todas, a todos. E esse mês de janeiro, nós tínhamos combinado que haveria a mudança dos acordos e que ficariam agora pelos os gabinetes. Mas como a Clicineide está de férias, volta semana que vem, eu queria que a Clicineide estivesse acompanhando esse processo. Então, a gente vai construindo, é uma construção, é uma coisa diferente para nós nos gabinetes e também para a Secretaria das Seções, né, disse. Então, a ideia é construir. Vamos ver como é que vai ser esse processo, vamos ver como vai ser essa construção. Claro que não vai ser fácil, vai ter momentos que a gente vai ter mais dificuldade, outros não, mas a gente precisa construir para que a gente possa fazer essa mudança. Então, a Secretaria das Seções ela está à inteira disposição. Também os gabinetes, se precisarem, para que a gente vá em algum canto, traga mais gente, alguma coisa assim, contanto que a gente precisa começar. A gente precisa construir esse processo. Então, só gostaria de também desejar um ano de muitas realizações, se Deus quiser, muita saúde. Eu acho que o que a gente precisa, além de tudo que foi dito também, é de muita saúde mesmo, porque com saúde a gente consegue fazer as realizações que a gente precisa. Tem mais esse ano e eu quero dizer que eu estou muito disposta a trabalhar, muito motivada a trabalhar, continuo muito motivada, graças a Deus. E a ideia é fazer um ano também com muita tranquilidade, se Deus quiser, com muitas realizações, a gente possa construir juntos, conselheiros, Ministério Público de Contas, o sindicato, a associação, todos os servidores, que a gente possa ter um ano muito feliz. Gostaria de chamar todos presentes à nossa sala, lá a sala da presidência, para que a gente possa conversar no andamento dessa semana, no andamento das outras semanas. Não havendo nada mais a tratar, encerramos a sessão para os procedimentos de estilo, convocando outra para hora
dia e hora regimental. Obrigada.